Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E como é bom a gente dar boas notícias, né? E a boa notícia de hoje, gente, é a retomada das obras da Cidade do Povo. Por quê? Porque isso mexe com... São milhares de trabalhadores, pessoas que contavam com esse emprego, o setor da indústria, da construção civil, que segmenta os demais setores, que congregam uma série de outros serviços e produtos que servem à área da construção civil e que estavam todos aí nessa angústia com a paralisação das obras da Cidade do Povo. Eu recebo aqui em nossos estúdios para bater um papo sobre a retomada dessas obras e a decisão do TCU, o secretário adjunto de Obras do Estado, Leonardo Neder. As obras foram retomadas depois que o Tribunal de Contas da União, nesta última quarta-feira, em decisão colegiada, relatada pelo ministro Augusto Scherman, decidiu retirar o embargo das obras da Cidade do Povo. A decisão atesta que a obra foi contratada de maneira legal, coerente com os ditames da lei e que, portanto, podem ser retomadas. Boa notícia, né, Leonardo? Boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem, rapaz? Ótima notícia. Não poderíamos estar nesse momento dando uma notícia melhor. É lógico que a gente aguardaria, e aí estamos aguardando ainda notícias futuras, muito boas, talvez até com grau de importância tão grande referentes a alguns assuntos correlatos a essa boa notícia da retomada das obras da Cidade do Povo e da confirmação daquilo que todos nós já sabíamos, mas num prazo anterior ao que a gente até esperava, né, que é a regularidade da obra. É bom que se diga que o embargo foi uma medida cautelar e que esse embargo foi suspenso também sem o julgamento do mérito. O mérito ainda vai ser julgado. Mas essa decisão inicial dá uma segurança jurídica. Dá uma segurança jurídica muito grande para a gente, apesar de transcorrer posteriormente o julgamento do mérito, porque o próprio ministro que relatou no sentido da cautelar de paralisação também reviu o seu voto. Ministro Augusto Scherman. O ministro Augusto Scherman, no âmbito do pleno, em conjunto com os colegas, com os demais colegas, avaliando que aquela argumentação que a gente já apresentava anteriormente, toda aquela demonstração de correção do projeto, realmente procedia e que a própria impressão inicial dele, com base em um relato preliminar, estava equivocada. Então o próprio ministro reviu o seu ato. As obras já foram retomadas, inclusive. Já, o governador Tião Viana determinou aos empresários, apesar de não se tratar de obras que sejam de contrato do governo do estado, mas que eles tenham um empenho e, por favor, mantenham o mesmo espírito de iniciativa que pontuou essa obra desde o início, retomando a partir de hoje. E hoje nós já tínhamos várias empresas retomando o serviço. Leonardo, quantas empresas hoje estão nessa primeira fase da Cidade do Povo atuando efetivamente? Com quantos trabalhadores? Olha, nós temos hoje na Cidade do Povo 9 empresas atuando. A expectativa no pico da obra é que nós possamos ver até 20 mil pessoas trabalhando indiretamente, por volta de metade disso trabalhando diretamente na obra. E nesse momento agora nós já tínhamos por volta de 1.000 pessoas ou contratadas ou em fase de contratação. Então é por isso que se falava por volta de 4.000 empregos perdidos, porque nós tínhamos mil pessoas já em fase de início de efetivo exercício e mais 3.000 ainda finalizando os processos de contratação para início da obra agora nesse verão. Então a perspectiva já imediata, a curto prazo, é de 4.000 pessoas entrarem atuando lá. Havia uma perspectiva do próprio governador Tião Viana de entregar as primeiras unidades já em dezembro deste ano. Essa perspectiva continua? A determinação do governador não foi alterada em nada, de que a Mesmo gente com trabalhe com esse prazo de dezembro. A avaliação do prejuízo decorrente desse atraso a gente vai ter que fazer com uma certa cautela. Nós temos a perspectiva de trabalhar para que não ocorra atraso. Temos pedido para as empresas o mesmo empenho, mas o prejuízo realmente ocorreu. Ocorreu na medida em que as empresas desmobilizaram as suas equipes. Então, a perda para o estado do Acre como um todo, para o comércio, para os serviços, para toda aquela cadeia de consumo e de venda decorrente da construção civil, que abrange toda a sociedade, porque a construção civil tem um nível de ramificação do investimento tão grande que permeia a sociedade como um todo. Então, realmente, isso foi muito grande, foi muito sentido não só por nós, como por toda a cadeia.
e, consequentemente, para o cronograma de obras. Mas a gente permanece com a determinação de não ter prejuízo de prazo, e aí estamos trabalhando junto com as empresas para viabilizar isso. Hoje, você poderia dizer que as empresas podem ter uma segurança de que as obras vão continuar sem mais nenhum tipo de embargo? Obviamente, como você já disse, o mérito ainda será julgado, mas as empresas podem ter essa segurança jurídica para trabalhar, Leonardo? Alan, nós do governo e mesmo as empresas envolvidas, além das instituições financeiras, Caixa e Banco do Brasil, que são as efetivas contratantes das unidades habitacionais, o governo não contratou construção de casas, todos nós tivemos essa segurança desde o início do processo. Então, nos abismou muito a forma como a coisa se deu, o prejuízo causado à sociedade acreana por algo que não procedia. E essa segurança as empresas sempre tiveram e continuam tendo. O que é importante é que as demais empresas fornecedoras de materiais para as construtoras, que em alguns momentos podem ter se sentido inseguras com essa operação por não conhecer o teor do contrato e não estarem tão familiarizadas com Minha Casa Minha Vida quanto as construtoras, é importante que elas tenham também essa segurança, porque delas depende a dinâmica da execução das obras, assim como as demais fornecedoras como um todo, de alimentação. O envolvimento da sociedade civil e da economia acreana é completo na obra da Cidade do Povo. Não se constrói uma cidade proporcional à terceira maior do Estado, um bairro com as dimensões de uma terceira maior cidade do Estado, sem o envolvimento de toda a cadeia produtiva do município, de todas as empresas de construção civil, que se todas tiverem um determinado nível de envolvimento, a gente pode ter a possibilidade de fazer no prazo que a gente quer. Então, era até um contrassenso cogitar a hipótese de cartel em uma obra que tem uma dimensão tal que, se a gente conseguir ter o envolvimento de todas as empresas que têm condições de fornecer serviço no Acre, a gente espera com isso ter a possibilidade de entrega no prazo, porque senão não seria nem possível. É uma obra muito grande. A ideia é entregar quantas casas até dezembro, secretário? Olha, a gente tem o cronograma definido de entrega de 3.348 em dezembro, é a expectativa do governador. E as obras de infraestrutura também dessas casas, no entorno delas, todas prontas? Todas prontas. Não há possibilidade de conclusão dessas obras sem a infraestrutura correspondente. Nós sabemos do prejuízo causado pela operação, sabemos do reflexo que isso pode ter nesse cronograma, mas não queremos nos abster de manter uma perspectiva otimista. E aí pode ser que isso seja revisado, sim, mas vamos analisar isso tecnicamente com mais cautela, mas por enquanto a determinação do governador prevalece, sem dúvida. Gente, está aí a boa notícia, foram retomadas as obras da Cidade do Povo. Eu recebi aqui o secretário adjunto de Obras do Estado, Leonardo Neder, que é arquiteto, viu? Da outra vez eu disse que ele era engenheiro, é arquiteto. Leonardo, obrigado pela tua vinda. Tá, joia. Obrigado, Alan. Prazer obrigado a todos. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.